Oi, galera, bom dia, como vocês estão? Chegamos então na nossa penúltima operação com soluções. A gente tinha visto mistura de soluções com solutos diferentes, mas que não reagiam entre si, então com certeza ia ter uma que reagia, né? Para resolver essas questões, foi necessário a gente abrir aquele parênteses, né, fazer uma pequena revisão sobre estequiometria, sobre excesso ilimitante, porque vai fazer toda a diferença para conseguir entender essa matéria. Então, coloquei aqui 2 exemplos para a gente fazer. O primeiro, juntando-se 300 ml de HCl 0,4 molar com 200 ml de NaOH 0,6 molar, pergunta-se: quais serão as molaridades da solução final com respeito ao ácido, à base e ao sal formado? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é montar e balancear a equação. A equação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio é uma reação de neutralização onde a gente tem a formação de sal e água, e essa reação já está balanceada. Primeiro passo a se fazer, né? Nosso ponto de partida vai ser sempre a reação e o balanceamento, porque o balanceamento vai trazer para a gente a proporção de número de mols de cada um deles. Relembrando aqui também uma fórmula que a gente já tinha aprendido, concentração mol por litro, que é esse Mzinho aqui, estilizado, é igual a número de mols sobre o volume. Lembrando que esse volume precisa estar em litro, ok? Como o enunciado já deu para a gente o volume e a concentração, a gente vai isolar o número de mols. Então, a gente pode reescrever essa fórmula como o número de mols é igual à concentração mol por litro vezes o volume. Vou fazer esse cálculo para os dois reagentes, né, para o HCl e para o NaOH. Para o HCl, 0,3 vezes 0,4. 0,3 porque eu peguei esses 300 ml e passei para litro, vezes 0,4, que é a concentração. Com isso, eu descubro que eu tenho reagindo 0,12 mols de HCl. Para o NaOH, a mesma coisa, 0,2 vezes 0,6. 0,2 porque eu passei o 200 ml para litro, vezes 0,6, que é a concentração. Então, eu também descubro que eu tenho 0,12 mols de NaOH reagindo. Pegando de novo a reação, a gente consegue colocar aqui uma regra de 3. Coloco na primeira linha a nossa receita, né, que é quanto o balanceamento me dá. O balanceamento me diz que eu tenho 1 mol de HCl reagindo com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de NaCl. Colocando na segunda linha os dados que o enunciado me deu e o cálculo de número de mols que a gente acabou de fazer, eu tenho que 0,12 de HCl reage com 0,12 de HCl, quanto que vai ser formado de NaCl a partir disso? O que a gente consegue ver claramente aqui quando a gente monta essa regra de 3? A gente consegue perceber que não há excesso. Se 1 reage com 1, 0,12 reage com 0,12. Essas quantidades estão exatas. A gente diz que tem uma proporção estequiométrica entre elas. Então, é muito fácil a gente perceber que também vai formar 0,12 mols de NaCl. Reparem que não é isso que o enunciado está pedindo, né? Ele está pedindo para a gente calcular a concentração mol por litro, a molaridade. Então, duas coisas que a gente consegue perceber de imediato. A concentração mol por litro final com respeito ao ácido e à base é zero, porque se não tem excesso, a quantidade que eu coloquei para reagir vai reagir, não vai sobrar nada. Né? Então, eu reajo 0,12 de um com 0,12 do outro, e no final eu não tenho nada dos dois. Né? Tudo que eu coloquei para reagir realmente reagiu. Agora, para responder à letra C, né, a concentração é em função do sal formado. Na letra C,
a gente vai ter que voltar nessa primeira fórmula que a gente já tinha analisado, e agora eu conheço o número de mols de NaCl que foi formado, e eu também sei que o volume final dessa mistura é 500 ml, já que eu misturei 300 com 200. Jogando na fórmula, então, concentração mol por litro é número de mol sobre o volume, então eu tenho 0,12 sobre 0,5, isso porque eu peguei os 500 ml e passei para litro. A minha resposta, então, é que a concentração final do sal formado é 0,24 mol por litro. O primeiro exemplo foi mais fácil de perceber porque a gente tinha proporções muito bem definidas, não tinha nem excesso, não tinha limitante. Vamos fazer uma, então, onde isso não aparece tão simples assim. Nesse segundo exemplo, eu falo: juntam-se 300 ml de HCl 0,4 mol por litro e 200 ml de NaOH 0,8 mol por litro. Pergunta-se: quais são as molaridades da solução final em relação ao ácido, à base e ao sal formado? De novo, nosso ponto de partida é a reação montada e balanceada, e também pensar que, como o enunciado trouxe para a gente volume e concentração, está faltando a gente calcular número de mols, que vai ser multiplicando cruzado concentração vezes o volume. E lembrando que o volume tem que estar em litro. Vou fazer o cálculo, então, de número de mols. Em relação ao HCl, ficou 0,3 vezes 0,4. Isso porque eu peguei os 300 ml, passei para litro e multipliquei pela concentração 0,4, descobrindo então que eu tenho 0,12 mols de HCl reagindo. Em relação ao NaOH, 0,2 vezes 0,8, por quê? 0,2 é o 200 ml que eu passei para litro vezes a concentração 0,8. Isso me dá 0,16 mol por litro de NaOH reagindo. Voltando então na equação e montando a nossa receita, que é a primeira linha, a gente descobre pelo balanceamento que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NaOH, formando 1 mol de NaCl. Na segunda linha, eu vou colocar os dados que o enunciado me deu e o X. O que de cara a gente consegue perceber aqui, gente? 1 está para 1, 0,12 deveria estar para 0,12. Significa, então, que 0,12 de HCl não precisa de 0,16 de NaOH, precisa só de 0,12. Eu consigo perceber aqui, então, que tem um excesso de 0,04 mols de NaOH que não serão utilizados, né? Não tem HCl suficiente para reagir com toda essa quantidade de NaOH. Então, a gente diz aqui que as proporções não estão estequiométricas, né? A proporção não está exata, tem um excesso de 0,04 mols de NaOH. Na revisão que a gente fez de excesso e limitante, a gente tinha dito que toda vez que eu quiser descobrir alguma coisa em relação ao produto, eu tenho que fazer isso a partir do reagente limitante. Eu ignoro o reagente em excesso, por isso esse X bem grande aí, tampando a coluna do NaOH. Bom, por que a gente escolhe o limitante? O limitante realmente limita a reação. O limitante é aquele que vai acabar primeiro. Quando ele acaba, a reação para de acontecer e o produto para de ser formado. Logo, a gente tem o fim da reação, o limite de quanto de produto vai ser formado. Fazendo, então, essa regra de 3, a gente descobre que foram formados 0,12 mols de HCl. Vamos fazer os cálculos, então, que estão sendo pedidos. Na letra A, ele pede para a gente dizer qual a concentração final do ácido. Como o ácido é o limitante, ou seja, ele vai acabar, né, ele vai ser gasto, tudo que a gente colocou para reagir dele realmente vai reagir, não vai sobrar nada, a concentração dele final é 0.
Porém, para o NaOH, que sobrou um pouquinho dele em excesso, a gente consegue fazer o cálculo de concentração. A gente descobriu que sobrou 0,04 mols em excesso e que o volume final da solução após a mistura foi de 500 ml, passando para litro 0,5. Então, a gente descobre que a concentração final de NaOH é 0,08 mol por litro. E também percebe que a nossa solução final vai apresentar um caráter básico devido a esse excesso, a essa sobra de NaOH. Então, se a gente pingasse algumas gotinhas de fenolftaleína, a gente veria essa solução final ficando rosa por causa desse excesso de base. Por fim, qual a concentração em relação ao sal formado? A gente tem que foi formado 0,12 mols de NaCl e que o volume final da solução foi 0,5 litros, então a concentração final de NaCl é 0,24 mol por litro. Façam os exercícios, quando eu estou fazendo com vocês parece muito fácil, mas eu preciso que vocês treinem isso sozinhos, ok? Um beijinho para vocês e até semana que vem.